Se você quiser acompanhar assim mais de perto as notas do culto, tudo que eu vou passar aqui no PowerPoint, né? Você pode escanear esse QR Code, vai cair nas notas da palavra. Às vezes se aquelas pessoas gostam de anotar tudo, ali você pode salvar já nessas notas e olhar depois. Então, fique à vontade para acompanhar ou acompanhar aqui com a gente direto, ok? Bem, nós estamos no meio de uma série de pregações. Aqui a gente trabalha por séries, a gente pega um tema e vai trabalhando sobre ele. E nós temos falado daquela última reunião de Jesus com os discípulos, antes dele ir para a cruz, que é chamado a Páscoa no cenáculo, né? Que está ali na noite antes dele ser crucificado, então ali menos de 24 horas antes da crucificação. Isso está ali escrito pelo apóstolo João, no Evangelho de João 13 até João 17, então nós já caminhamos bastante sobre isso, e hoje nós chegamos num ponto que fala de tristeza e alegria. E é interessante porque João, eu não consigo esconder tristeza. A minha cara fala, quem me conhece fala assim: João, você não está bem, João, você está com raiva, João, você... Sabe, o meu rosto me entrega, gente. Eu não consigo fazer cara de paisagem, eu não consigo fazer poker face, não tem jeito. E é interessante porque a Bíblia fala muito sobre alegria, fala sobre tristeza, mas a Bíblia fala muito sobre alegria. E eu acho que o mais difícil para um cristão, ou para uma pessoa que está procurando saber sobre a fé cristã, é como que nós lidamos com alegria nos dias de tristeza, nos dias de sofrimento, ou nos tempos de sofrimento, que às vezes são longos, né? Que nós temos. E se você fosse falar um pouquinho o que é alegria, se alguém te perguntasse hoje o que é alegria para você, o que você responderia? Se alguém te perguntasse o que você faz com a sua tristeza, como que você lida com a sua tristeza? Porque, por exemplo, hoje, na nossa cultura, nós tentamos esconder a tristeza e a dor, né? A não ser que você queira pedir alguma coisa para alguém, né? Então você faz cara de coitado e faz uma vaquinha digital. Mas fora isso, a gente tenta esconder. E muitas vezes a gente tenta anestesiar a dor, buscar distrações, né? Então você vai assistir 1000 séries de madrugada, você se dopa de remédio, ou de drogas, ou de álcool, para que você não tenha que lidar com aquela dor que está dentro de você. Você sai trabalhando igual maluco e enchendo sua agenda para que você não tenha que parar e lidar com aquilo que está doendo dentro de você. Ou às vezes você começa até a espiritualizar demais, falando que você é muito crente ou muito espiritual e a dor não te alcança e você está lá sangrando por dentro, né? Então o que a gente deve fazer com a tristeza? E é exatamente esse o tema que Jesus termina esse bate-papo com os discípulos, né? E ele mesmo que fala essa frase, que eu coloquei como título da pregação, que é: sua tristeza se transformará em alegria. E hoje eu quero ver nesse texto, que está ali em João 16, logo depois do ponto do Espírito Santo, que é de onde vem essa alegria, como que a gente acha ela, né? Como nós alcançamos, como que nós cultivamos essa alegria, e por que ela é tão poderosa e duradoura. Eu creio que Jesus explicou isso aqui tudo para a gente. Então nós vamos para João 16. Está escrito o seguinte, do 16 ao 20. Mais um pouco e vocês não me verão mais. Algum tempo depois e me verão novamente. Alguns dos discípulos perguntaram entre si: o que ele quer dizer com mais um pouco e vocês me verão? E algum tempo depois me verão novamente. E vocês não me verão lá em cima, né? E vou para o Pai. O que ele quer dizer com mais um pouco? Não entendemos. Jesus, percebendo que desejavam lhe perguntar sobre essas coisas, disse: vocês perguntam entre si o que eu quis dizer quando falei: mais um pouco e vocês não me verão? Algum tempo depois me verão novamente? Eu lhes digo a verdade, vocês chorarão e se lamentarão pelo que acontecerá comigo, mas o mundo se alegrará. Ficarão tristes, mas sua tristeza se transformará em alegria. Vamos orar. Jesus, obrigado por sua palavra. Eu oro para que ela seja viva ou vivificada em nossos corações nessa manhã. Eu oro para que os nossos olhos sejam abertos. Eu oro para que possamos ouvir a voz do Espírito, para que possamos ter transformação espiritual, crescimento espiritual. Que eu não seja um empecilho para que o seu Espírito e a sua palavra possam agir poderosamente nas vidas de todos os que estão aqui, que escutam essa mensagem, em nome de Jesus. Amém. Então Jesus está encerrando. E é interessante, e Jesus não era uma pessoa que não pensava no que ele falava. Ele passou um tempo conversando com os discípulos sobre essa ida dele para o Pai, sobre a crucificação, a importância da crucificação e como que eles deveriam lidar com isso depois. E
esse texto, ele está exatamente no final disso. Ah, João, mas não tem João 17? Tem, João 17 é a oração. Então ele encerra a conversa aqui, ele encerra a conversa em João 16. Então tem alguma coisa importante aqui, mas é um texto complicado, porque ele fala, eu vou, mas não vou, e vocês vão ficar felizes, e a gente às vezes não consegue lidar com isso. Mas Jesus já falou sobre isso com os discípulos muitas vezes. Em João 13, ele falou que nós somos criados para servir o outro, lavando os pés e falando que ele ia para o Pai, e aí Pedro começa a ficar tenso, e começa a ter aquela conversa toda, e aí no 14 ele fala assim, olha, vocês estão aflitos porque eu estou falando que eu vou embora, mas eu vou deixar a minha paz, e a minha paz ninguém tira de vocês. E aí ele vai no 15, e ele explica sobre a salvação que ele vai dar, que ele vai trazer por meio da crucificação, e depois ele vai falar que tem um custo para seguir ele. Existe um abrir mão de você a partir do momento que você está nele. E aí depois, no começo do 16, que foi o que o Renatinho falou há algumas semanas atrás, ele fala da importância do Espírito Santo. Porque se nós não tivermos o Espírito Santo em nós, se nós não nos enchermos do Espírito, se nós não entendermos, nós não conseguimos andar com Deus. E aí o Renatinho colocou de uma forma bem simples o principal papel do Espírito Santo. Ele é o nosso melhor amigo. Ele que tem que nos guiar, ele tem que nos dar discernimento das coisas. E aí Jesus acabou de falar do Espírito Santo, ele fala assim, ó galera, o negócio é o seguinte, chegou a hora. Agora não tem mais conversa. Agora é o seguinte, agora eu vou para o Pai. Então, voltando aqui para o 19, Jesus fala, ó, vocês não queriam me perguntar? Eu estou vendo que vocês queriam me perguntar mais um tempo, mais um pouco e vocês não me verão, algum tempo depois me verão novamente. Mais um pouco e vocês não me verão. O que Jesus está falando então? Então Jesus está falando da morte dele. Olha, eu vou para a cruz, eu vou morrer e vocês não vão viver mais. E o que acontece quando Jesus morre? Os discípulos ficam desnorteados. Eles ficam amedrontados, tristes, sem esperança. Alguns deles voltam para o seu trabalho comum, né? E voltam a pescar. E eles começam a ficar assim. E é interessante porque Jesus, ao longo de toda a sua vida, todo o seu ministério, falou assim, gente, eu vou, mas eu volto. Aqui, se você ler e for marcando todas as vezes que Jesus falou que ele ia, mas que ele voltava, só que nessa conversa do cenáculo, ele falou várias vezes com eles. Mas mesmo assim, se você ler os evangelhos, depois que Jesus morreu, eles ficam desnorteados. Tristes. E aí Jesus fala assim, olha, vocês vão ficar assim, mas vocês vão me ver novamente. Agora, o me ver novamente pode ter duas interpretações. A primeira delas, claro, é a morte e a ressurreição. Mas a segunda é ele subir ao céu e ele voltar, que a gente chama de parúsia, que é a volta de Jesus nos ares, que a gente espera hoje, volta Jesus. Jesus vai voltar e vai fazer novas todas as coisas, vai refazer tudo, e aí a igreja vai estar com ele e tudo mais que vai acontecer na volta de Cristo. Mas aqui, especificamente, ele está falando da ressurreição, ele não está falando da parúsia. Ele está falando de algo imediato, de algo que para a gente já aconteceu. Ou seja, tudo que ele colocar aqui para a gente é uma realidade que nós precisamos de observar e tentar viver. E aí ele fala, eu lhes digo a verdade, vocês chorarão e se lamentarão pelo que acontecerá comigo, mas o mundo se alegrará, ficarão tristes, mas a sua tristeza se transformará em alegria. Ele fala, o mundo se alegrará, porque quando Jesus morre, e é interessante que o autor de Hebreus fala isso em Hebreus 2, o diabo acha que ele venceu. O diabo acha que ele prevaleceu, que ele conseguiu matar aquele que seria o Messias. E o mundo, o que é o mundo? É essa cultura, tudo isso que vai contra a vida de Jesus, que crucificou Jesus. É o nosso pecado, é o pecado da humanidade que traz essa culpa e traz essa aversão de todos nós ao próprio Deus. Então fala assim, olha, o mundo vai se alegrar e vocês vão chorar. E o que aconteceu? Eles choram, eles lamentam. E aqui é muito legal a gente ver que Jesus não nega a dor. Jesus não nega o choro. Jesus não condena o sofrimento. Jesus não condena a tristeza. Então nós precisamos de pensar, como que eu lido com a tristeza? O que eu faço? Eu estou fingindo que não existe? Ou você às vezes se sente culpado por estar triste, fala assim, não, eu não posso ficar triste. Jesus falou que a minha tristeza seria transformada em alegria. Eu não posso sentir tristeza, eu sou culpado ou estou errado, né? Às vezes você é cristão e fala assim, eu não sou crente porque eu fico triste, porque as coisas desse mundo me entristecem. É ou não é verdade? Jesus está falando assim, gente, vocês vão sofrer, vocês vão ficar tristes, fiquem em paz. Fiquem em paz. Sofrer, chorar, lamentar, não é pecado.
E se você olhar para a vida de Jesus nos evangelhos, Jesus chorou, Jesus sofreu, Jesus lamentou. Então isso tudo, né? Jesus nunca pecou. Agora, o principal aqui é o que ele quer dizer com a sua tristeza se transformará em alegria. E é interessante que transformar não é substituir. Ele não está falando que eu vou tirar a sua tristeza e vou colocar alegria. Ele está trazendo que pode ter uma realidade, uma transformação que essas duas coisas podem subsistir ou coexistir. Elas podem caminhar uma com a outra. Então essa transformação espiritual, ela não vem de certas restrições morais. Então a religião, né, ser religioso não tem nada a ver com isso aqui. O que a religião fala para você? Siga tais regras e você vai ser feliz. Siga tais regras e você vai ser aceito por Deus. Faça isso, isso e isso, aí você pode se batizar. Mas o evangelho não é isso. E o que Jesus está falando não é isso. Não são restrições. Não é 5 passos para a felicidade que você comprou no Instagram por R$35. Está entendendo? Dividir de 12 vezes. É ou não é verdade? Não é tentar seguir normas. É um encontro sobrenatural com Jesus. É algo que é profundo, que é transcendental, que é espiritual e vem por um entendimento, por um encontro, por um deleite que só Jesus pode fazer em nós. Porque a morte de Jesus não era derrota, a morte de Jesus é vitória. A morte de Jesus é glorificação. Na morte dele, ele triunfou sobre o diabo. Ele triunfou sobre a morte, ele triunfou sobre tudo desse mundo. Isso é a ressurreição. E o que seria então a tristeza se transformar em alegria? Jesus sabia que os discípulos precisavam que desenhasse. Igual a gente, não desenha para mim que eu não estou entendendo. E aí ele traz a figura do trabalho de parto, né, da mulher. Ele fala, no trabalho de parto, a mulher sente dores, mas quando o bebê nasce, sua angústia dá lugar à alegria. Pois ela trouxe ao mundo uma criança. Da mesma forma, agora vocês estão tristes, mas eu os verei novamente. Então se alegrarão, e ninguém lhes poderá tirar essa alegria. Gente, ninguém lhes poderá tirar essa alegria. Não é possível, eu fico triste. Jesus mentiu ou eu não sou crente. Ou eu estou um crente bem meia boca. É ou não é verdade? Mas não é isso. Primeiro que essa analogia do parto, ela é muito interessante. Porque eu não tive filho, eu vi a Bela ter 3, então eu tenho certa experiência de observar e de cuidar de mulher que já teve filho. A dor dela não foi embora quando os meninos saíram da barriga dela, não. É ou não é verdade? A dor dela não foi embora. Só que ela ficou feliz e ela esqueceu a dor. Por quê? Porque ela viu a cria. Porque ela viu a criança. Então, quando ela olha para a criança, a alegria é maior que a tristeza. A alegria é maior do que aquilo. E é isso que Jesus está falando que a cruz deveria causar nas nossas vidas. E ele está falando assim, gente, essa dor não desaparece, porque ela se converte em alegria. E no caso, a dor da cruz se converte em quê? Em vida. E vida em abundância. A cruz de Cristo, ou a ressurreição de Cristo, ela é um sinal para todo ser humano de que começa uma nova era, um novo tempo, um tempo em que a nova criação ela começa a aparecer, porque a morte já não prevalece sobre nós, porque nossos pecados estão perdoados, porque nós podemos nascer de novo no Espírito de Deus, o Espírito de Deus vem morar em nós, e a partir daí nem a morte deveria nos trazer tanto medo assim, porque nós não vamos passar pela segunda morte, nós vamos ressuscitar com Ele. É um novo tempo para toda a humanidade. Aí Jesus fala assim, olha, se você tiver um encontro verdadeiro comigo, se você nascer de novo, se você encontrar o Cristo ressurreto, você vai encontrar a verdadeira alegria. Pesado, forte. Agora, lembrando, não é regra. Não é se você parar de fumar, casar com essa pessoa que você está amaziada e parar de mentir e tudo mais, aí você vai ter essa verdadeira alegria. Não, o pecado traz tristeza, morte, traz isso tudo, mas isso tudo tem que começar em outro lugar. Isso tudo começa com a ressurreição. Jesus não passa aqui 10 coisas, sigam os 10 mandamentos e vocês vão ter a verdadeira alegria. Então Jesus falou assim, olha, o poder da ressurreição traz uma alegria inevitável. Não tem como. E olha como é que
às vezes a gente deixa passar, mas todo o Novo Testamento, toda a Bíblia, fala dessa alegria em Deus. Por exemplo, o primeiro milagre de Jesus foi o quê? Transformar água em vinho. A gente sabe que ele estava mostrando ali para todo mundo o que ele ia fazer com esse novo tempo. Ele ia transformar aquela religião morta dos judeus em vida e na igreja pelo sangue dele. Então a água em vinho. Mas o que ele está trazendo para aquele casamento? Alegria, honra. Outra coisa, Pentecostes. Pentecostes é logo depois, né? Está aqui, depois da curva, em Atos 2 ali. O que acontece em Pentecostes? O Espírito Santo vem sobre aquelas pessoas e o que as pessoas acham que eles estão? Bêbados. E bêbado é um povo que está sorridente. Aquele povo estava conversando igual bêbado, gritando igual bêbado, falando igual bêbado. Esse povo está bêbado, mas eles estavam cheios do Espírito Santo. Eles estavam com a alegria do Espírito. Paulo fala assim, olha gente, não se embebedem com vinho, mas se encham do Espírito Santo. Efésios capítulo 4. Outra coisa, o que é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito é várias coisas, mas uma delas é alegria. Então o Espírito Santo gera em nós uma alegria. A Bíblia fala que nascer de novo, que é realmente você aceitar Jesus e ser transformado por Ele, é receber a alegria do Espírito Santo. Em Romanos 14:17 está escrito assim, olha, o reino de Deus não diz respeito ao que comemos ou bebemos, mas é uma vida de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então a alegria está aí, vai ler Salmo, para você ver o tanto de alegria em Deus e sofrimento ao mesmo tempo. E o que é o Evangelho, gente? O Evangelho são boas novas de salvação para todos os povos. O Evangelho é uma notícia de grande alegria para toda a humanidade. Então, gente, lamentar, chorar, sofrer, em primeiro lugar, não é sinal de incredulidade, é ser humano, é estar nesse mundo caído, que traz dor, que traz sofrimento, e só vai acabar quando Jesus voltar. Por isso que a gente tem que ficar falando, Maranata, vem Jesus. Mas o outro lado é que o Evangelho não ignora a tristeza, ele só redime a tristeza. Ele traz uma nova realidade. Beleza, João, entendi então essa alegria. Agora, como que então eu alcanço essa alegria? E a primeira coisa que a gente tem que voltar a olhar para esse texto é: ninguém lhes poderá tirar essa alegria. Vocês se alegrarão e ninguém vai poder tirar ela. Por que ninguém pode tirar? Primeiro porque essa alegria, ela vem em primeiro lugar de você ter um encontro com Jesus, de você entregar a sua vida para Ele, de você nascer de novo, mas ela é mantida, ou a manutenção dela acontece quando você tem ou mantém um relacionamento com Jesus. Isso não é religião, isso é um relacionamento com o Cristo vivo. O verdadeiro cristianismo, gente, não é uma religião, é um encontro com o Cristo ressuscitado. O verdadeiro cristianismo, ele acontece com discípulos, com pessoas que olham para Jesus e falam assim, uau, é isso que eu preciso, é desse cara que eu preciso, ele que traz salvação, ele é Deus, eles começam a se relacionar com ele. E o que tirou o medo, o que tirou o sofrimento daqueles discípulos? Quando Jesus aparece no meio deles, fala assim, a paz, irmãos, paz seja com vocês. Agora, eles viram ele ressuscitado, mas nós podemos vê-lo porque ele se manifesta em nossos corações. Ele se demonstra para cada um de nós, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, não é só no céu que você pode ter a alegria verdadeira. É lógico que lá vai ser muito mais gostoso. Mas hoje e aqui, a alegria de Jesus que vem pelo Espírito Santo de Deus já está disponível para mim e para você, porque Jesus já ressuscitou dos mortos e Ele está assentado à direita de Deus. Então como que é essa alegria, gente? Essa alegria é como uma árvore. A árvore não tem seus dias de pouca flor, quase nenhuma folha, sem tanta beleza, mas a árvore permanece lá. A realidade dela está lá. Tem dias que a tristeza ela pode trazer um tom diferente para essa alegria, pode colocar ela um pouco escondida ali, mas a alegria permanece ali. E cabe a nós cavarmos isso. Hoje nós temos batismo. O que é um batismo? São pessoas que encontraram a verdadeira alegria em Jesus Cristo. São pessoas que falaram que a vida delas não é mais sobre elas, é sobre Jesus. E que Jesus mudou a realidade delas a partir do momento que elas, com arrependimento e fé, falaram, eu sou do Senhor. Hoje nós temos novos membros chegando à nossa comunidade de fé,
que são pessoas que já encontraram a vida de Cristo, mas que entendem que para que nós possamos viver essa alegria com mais profundidade, com mais beleza, nós precisamos uns dos outros. Então nós vamos compartilhar a nossa vida em comunidade de fé, e elas estão falando assim, olha, onde Deus me plantou, onde eu entendo que eu tenho que frutificar e viver essa alegria, é aqui na Luzeiro. Então é um dia de muita alegria para a gente. Aí Jesus continua, naquele dia não terão necessidade de me perguntar coisa alguma, depois da ressurreição. Eu lhes digo a verdade, vocês pedirão diretamente ao Pai e Ele atenderá, porque pediram em meu nome. Vocês não vão me perguntar coisa alguma. Isso é interessante, que é um cumprimento do profeta Jeremias, quando ele fala que a lei ia ser escrita em nossos corações, né, quando Jesus viesse. Mas o que ele está falando é que algo muda com a morte de Jesus. Algo muda com a ressurreição de Jesus. É diferente, essas pessoas para encontrar Deus, elas tinham que ir para um templo, elas tinham que sacrificar um animal, elas tinham que ter um mediador, um homem ali da linhagem de Arão, que seria esse sacerdote que iria mediar o relacionamento deles com Deus, e aí você tinha que ir num lugar, numa certa hora, fazer alguma coisa e falar assim, a partir de agora isso tudo vai mudar, meu irmão. E já mudou, agora você vai direto para Deus, independente de onde você estiver, de como você estiver, porque o nosso sumo sacerdote é Jesus Cristo. E Ele é o mediador entre Deus e os homens. E a partir de agora vocês vão ter um relacionamento verdadeiro e íntimo com Deus. Então Jesus inaugura um novo tempo, o acesso direto a Deus. Como? Por meio da oração. Com a palavra dele aberta, nós temos a certeza que Deus nos ouve. Já parou para pensar nisso? Todas as vezes que você ora, você pode ter certeza que Deus te ouve. Porque Jesus morreu na cruz. Você não precisa de cumprir mais nada, Ele já cumpriu tudo. Aí ele fala assim, vocês nunca pediram desse modo. É lógico. Só por meio de Jesus que tem como a gente pedir dessa forma. Peçam em meu nome e receberão e terão alegria completa. Ele tinha falado sobre ele pedir e Deus atender. Isso é muito importante, porque pedir em nome de Jesus e receber não é um cheque em branco da conta celestial para você receber o que você quiser. Porque senão todos nós estávamos errados, porque todos nós já pedimos coisas que não recebemos, é ou não é verdade? Eu acho que a maioria das coisas que pedimos, nós não recebemos. Porque Deus é bom. Igual meu filho, a maioria das coisas que ele me pede, eu não dou. Gente, orar em nome de Jesus significa debaixo da vontade dEle, de acordo com a vontade dEle. Então, tudo o que você pedir a Deus, que está de acordo com a vontade de Deus, você pode ter certeza que vai acontecer. Por isso que a gente fica aliviado quando a gente ora. A gente fala, Deus, eu preciso disso, eu preciso fechar esse contrato, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Pai, eu sei disso, eu sei que se eu tenho o melhor, seja feita a tua vontade em nome de Jesus. Então assim, se for da vontade de Deus, eu já pedi, já conversei com Ele, e o contrato vai ser assinado porque Ele é soberano. Agora, se não for da vontade dEle, não vai acontecer, mas eu estou aliviado, porque a minha parte eu já fiz. Já ficou aliviado porque você já orou e conversou com Deus sobre tudo o que você precisava conversar, e o resto é com Ele? Isso é maravilhoso, meu irmão. Isso é maravilhoso, você não precisa fazer barganha com Deus, e isso traz essa alegria completa. Jesus já tinha falado de oração com esses caras. Jesus falou exatamente isso, sobre pedir e receber, no capítulo 14, no capítulo 15 também, mas nós precisamos de olhar, ou de lembrar que oração é crucial para nutrirmos o nosso relacionamento com Deus. E talvez seja um ponto muito fraco da maioria dos cristãos hoje. E eu não estou falando de você passar horas orando, como alguns conseguem e são chamados para isso. Eu estou falando de você conversar com Deus e bater um papo com Ele, meu irmão. De você tirar tempo para conversar com Ele, igual eu acho que você deveria tirar tempo, se você é casado, para conversar com sua esposa, com seu marido, se você tem filhos, para conversar com seus filhos, se você tem amigos, para conversar com seus amigos, porque relacionamentos são nutridos. Relacionamentos são cultivados. E o nosso relacionamento com Deus, ele precisa ser cultivado. Então, gente, o cristianismo não é um sistema religioso, é um relacionamento com uma pessoa viva. É completamente diferente. Toda religião é o homem tentando chegar a Deus. O cristianismo é a única religião que é Deus vindo ao homem falando assim, vem a mim. Eu paguei o preço, eu fiz tudo por você, receba. Não é só teologia, gente.
não é só ter a boa doutrina, é a boa doutrina com um relacionamento vivo com Deus. Não é só uma vida certinha, sabe? Mas é um relacionamento de intimidade, de ouvir Deus, de falar com Deus. E a alegria, ela não é a ausência de sofrimento. A alegria é a presença de Deus. A alegria é a certeza de que Deus está conosco. Qual que é um dos nomes de Jesus? Emanuel, o Deus conosco. Então, gente, orar não é só pedir bênçãos, e devemos pedir. Orar é cultivar um relacionamento com Deus. Orar é falar, orar é ouvir, orar é lembrar as promessas de Deus que estão na palavra para a gente, muitas vezes até específicas para cada um de nós. Orar é colocar o nosso coração diante dele e sermos consolados, meu irmão. É chorar no colo de Jesus, está entendendo? É falar, Deus está aqui, ó. Acho que eu não consigo falar isso com mais ninguém, está aqui, ó. Eu preciso, Senhor, faça isso. Faz, Deus, faz. Porque quando você tem essa vida de oração, de relacionamento, de conversar com Deus, você começa a ser lembrado ou a descobrir que a presença de Deus é muito melhor e mais importante e mais preciosa do que as bênçãos de Deus. O autor e consumador da nossa fé. É muito melhor estar com Ele. Então, como que a gente nutre essa alegria? Primeiro, você precisa entregar a sua vida para Jesus, meu irmão. Entrega a sua vida para Jesus, se reconcilie com Jesus, mas em segundo, mantenha uma vida ativa de oração, de conversar com Deus durante o dia, sabe, de relacionamento com Jesus, de deleite na palavra dEle. Desenvolva uma vida de oração que não é reativa. O nosso problema é isso, vem os problemas e a gente começa a orar, aí você lembra que você já orou em línguas e volta a orar em línguas depois de 2 anos, tem até umas palavras que não saem direito mais, né? E tudo mais, e aí você vai, né, tirando aí as coisas e voltando a falar em línguas, mas é relacional, irmão. Não pode ser reativo, tem que ser relacional. Lembra da árvore? As estações passam, mas a árvore continua lá, irmão. A Bíblia fala que nós somos como árvores plantadas à margem de ribeiros de águas que dão fruto a tempo e fora de tempo. Isso significa que à medida que você deixa o rio de Deus passar pela sua vida e se relacionar com você e falar com você, você vai ser frondoso, meu irmão. Você vai conseguir estar firme com as suas raízes enfiadas ali em Deus e sugando a água viva que vem do trono de Deus, né? Está ali em Apocalipse. E aí você consegue ficar firme para lidar com toda a porcariada que está à nossa volta e dentro da gente, com o nosso próprio pecado. Nós temos estações secas, mas elas passam. O que não passa é Jesus. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, por que isso é tão poderoso? Jesus faz questão de enfatizar isso. Aí nós vamos lá para o final do 16, no 32, ele fala: mas se aproxima o tempo, e de fato já chegou, em que vocês serão espalhados, cada um seguirá seu caminho, e me deixará sozinho, mas não ficarei sozinho, porque o Pai está comigo. Vocês sabem que Jesus foi meio que abandonado ali na cruz, né? E quando ele fala tempo, e nas versões mais antigas está escrito hora, toda vez que você pegar essa palavra no original grego, em todo o evangelho de João, toda vez que chega essa palavra tempo ou hora, ele está falando da morte na cruz. Então a minha hora não chegou, né? Ele vai falando isso tudo, ele está falando da morte dele. No evangelho de João, isso significa hora. Agora, voltando para o parto. Hoje parto é mais tranquilo, por mais que não seja tão tranquilo. Até hoje, tem gente aqui que eu conheço que quase morreu no parto. Agora imagina naquela época. Não tinha anestesia, gente. Tinha umas coisinhas que colocava ali, não é igual hoje. Agora imagina uma mulher que resolvia ter um filho, ou que ficava grávida. Na hora que ela vai para o parto, o que ela está fazendo? Está colocando a vida dela em risco, em prol daquela criança. Está se colocando numa situação de extrema dor por causa do filho. Essa é a hora da criança. E a hora do parto, a hora de Jesus, é a hora que ele morre naquela cruz do Calvário. E ali, como aquela mulher coloca a vida dela em risco e sofre por causa daquela criança que está nascendo, ali Jesus coloca a vida dele para a morte, todo o sofrimento, para que eu, você e todo aquele que vier a crer possa nascer de novo. É a mesma coisa, só que é melhor ainda.
Então a hora de Jesus, Jesus morre, ou o parto de Jesus, se podemos falar assim, é um parto de novas vidas, é um parto de vidas restauradas. Então esses caras são espalhados, eles ficam com medo, achando que a vida acabou, e nós estamos espalhados, até que nós encontremos com Cristo ressurreto, irmão. Nós estamos por aí, nós estamos perdidos, nós estamos procurando alegria em lugar que é só uma falsa alegria. Agora, na cruz, meu irmão, Jesus foi abandonado pelos discípulos, mas não foi por Deus. A única hora que Jesus fica sozinho na cruz, é quando ele grita, meu Deus, por que me abandonaste? Que ele recita o Salmo, né? Porque ali ocorre a ruptura total entre Jesus e Deus, e aquilo que mais dói nele, né? Que é a comunhão com Deus, que ele perde ali. Mas a hora dele é bem pior do que a hora das mulheres, com todo respeito, minhas queridas. Porque a hora dele não é apenas física, a hora dele é espiritual. Sobre o corpo de Jesus está derramado todos os pecados do mundo. E sobre o corpo de Jesus, ali naquela cruz, não é uma execução romana, porque ele mesmo fala que ele que daria a vida dele, ninguém tira. Ele se coloca no nosso lugar, e aí o cálice da ira de Deus é derramado sobre a vida dele. O cálice que nenhum de nós consegue sobreviver. E a palavra de Deus fala que foi do agrado de Deus moê-lo. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, mas pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então a hora dele é muito diferente, porque ele recebe todos os pecados. Da mesma forma que a mãe abre mão da alegria momentânea para gerar uma criança, ou na verdade para botar uma criança no mundo, Jesus abre mão da própria vida por cada um de nós. E nós precisamos de olhar para isso. Agora, por que Jesus morre na cruz? Eu queria ir lá no autor de Hebreus. Ele fala, mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé, por causa da alegria que o esperava. Ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Existia uma alegria que esperava Jesus. Existia uma alegria. Jesus esperava alguma coisa. Jesus fez isso com algum sentido. Qual que foi o que Jesus estava esperando? O que Jesus precisava olhar depois da sua morte para ter essa verdadeira alegria? Nós. Porque o relacionamento com Deus ele já tinha. Porque sentado com Deus no trono ele já estava. Porque criando todas as coisas já tinha criado. Pelo contrário, ele abre mão disso tudo, se faz servo, sabe para quê? Para que ele pudesse reinaugurar o relacionamento com a humanidade. Ele olha para as nossas vidas e fala, uau, está consumado. Uau, estou alegre. É interessante que Isaías cita isso. Olha o que Isaías fala. Quando ele vir tudo que resultar da sua angústia, ficará satisfeito. Quando ele olhar o que foi gerado pela sua morte na cruz, pela sua ressurreição, ele vai ficar alegre, satisfeito. Jesus fica satisfeito. E por causa de tudo que meu servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos. Essa é a igreja. Pois levará sobre si os pecados deles. Meu irmão, quando Jesus olha para a cruz, ele não fica triste, ele fica alegre. E olha que ele sofreu pelos nossos pecados naquele lugar. Quando a mulher olha para o parto e olha para a criança, ela fala assim, uau, valeu a pena. Valeu a pena. Jesus olha para a igreja, imperfeita como ela é, como os nossos filhos são imperfeitos. De vez em quando dá vontade de devolver para dentro da barriga. Não só lá em casa, tá, gente? Na sua casa não. Fala, uau. E é interessante porque ele nos amou primeiro. Ele escolheu nos amar. Sabe de que Deus chama Israel no Sinai?
Vocês são meu tesouro pessoal. Aí Pedro olha para a igreja e fala assim, vocês são meu tesouro pessoal. Eu não estou falando que é o centro do coração de Jesus. Jesus, no Novo Testamento, Ele nos chama de amigos. Ele restaura esse relacionamento. Ele olha para a igreja e fala, valeu a pena. E aí, voltando para João, ele fala, eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, animem-se, pois eu venci o mundo. Essa é a última frase de Jesus antes dele começar a orar. A paz de Cristo, nós já falamos sobre isso, foi um culto todo sobre a paz, ali no capítulo 14. A paz de Cristo, ela não é uma promessa de vida sem dor, meu querido. Então, se você ficar querendo tirar a dor, tirar o sofrimento, é a mesma coisa de ficar jogando água num pote furado. Não vai funcionar. Porque sai uma dor, entra outra. Porque é assim que é a vida. No mundo, tereis aflições. Nós vamos ter aflições. Agora, a forma como nós lidamos com essas aflições que precisa mudar. A forma como nós lidamos com a tristeza que precisa mudar. Aí sim, a nossa tristeza será transformada em alegria. A partir do momento que nós reorganizarmos a nossa vida para que o mais importante seja realmente o mais importante, que é o Cristo ressurreto e a vida que Ele nos dá. E aí todas as outras coisas começam a ser secundárias. E aí a dor, o sofrimento e a alegria, elas andam juntas. Mas mesmo assim, Jesus fala para mim e para você, animem-se. E meu irmão, tem vários dias de manhã que eu estou lá orando e eu preciso que Jesus só fale isso para mim. Anime-se, João. Eu estou contigo. Anime-se, João, eu estou ao seu lado. Anime-se, João, eu estou no controle das coisas. Porque Jesus venceu a morte. Jesus sabe o que é ser abandonado. Jesus sabe o que é sofrer. Jesus venceu o mundo e Ele sabe, e Ele se compadece de cada um de nós. Porque Ele olha para cada um de nós e fala, vocês são meus amigos. Nós somos filhos de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Vocês são meus. Jesus venceu a morte, Jesus venceu o mundo, como nós vencemos o mundo então? E aí nós vamos para o Evangelho resumido de João, ali em 1 João, no capítulo 5, onde ele fala, pois todo aquele que é nascido de Deus vence este mundo, e obtemos essa vitória pela fé. Quem vence a batalha contra o mundo? Somente quem crê que Jesus é o Filho de Deus. Você quer vencer essa batalha? Entrega a sua vida para Jesus e tenha um relacionamento com Ele, porque é pela fé, meu irmão. Não é pela religiosidade, não é pelo tanto que você contribui com a igreja local, não é pelo seu serviço, isso tudo vem a partir do seu amor a Deus, e quanto mais maduro no Senhor você for, mais você vai fazer. Por que nós não temos medo de demônio? Por que nós não temos medo do diabo, que é mais forte do que um ser humano? Porque Cristo em nós é a esperança da glória, e nós temos autoridade no nome dEle para botar Satanás para correr. Você está entendendo? Nós vencemos o mundo porque Ele venceu o mundo. E se Jesus venceu o diabo, Ele não tem vez contra mim. Ele pode me oprimir, Ele pode vir, pode trazer situações, mas eu vou ficar firme porque eu estou com Ele. E assim eu vou vencendo. Por que nós não temos medo dos problemas que acontecem ao nosso redor, que estão fora do nosso controle? Porque Deus é soberano, meu irmão. E nada acontece, nenhuma folha cai de uma árvore sem Ele falar amém, assim seja. Deus é soberano. E o Sproul, um teólogo muito bacana, ele falou o seguinte, que a soberania de Deus é a almofada onde a nossa cabeça descansa nas noites de aflição. Você quer deitar e dormir, meu irmão? Deita na soberania de Deus e descansa. Entrega tudo para Ele. Essa almofada que a gente precisa para dormir. Essa almofada de quando você desperta 3 horas da manhã, pensando de um monte de coisa que você tem que fazer no outro dia, ou que você teria que fazer, ou que você teria que pagar, ou você teria que resolver. É nessa soberania de Deus que você precisa deitar e dormir. Eu deito e durmo, porque o Senhor cuida de mim. Se o Senhor não guardar a casa, e vão vigia aqueles que a edificam, que aqueles que cuidam dela. Agora é pela fé, meu irmão. E fé é certeza, fé não é tipo assim, eu acho que vai dar certo, não, fé é Deus cuida de mim, Jesus cuida de mim, eu sou filho de Deus, e aquilo que precisar acontecer na minha vida, Deus vai fazer, porque eu sou filho de Deus,
E eu coloco a minha vida diante dele todos os dias e peço direção para Deus todos os dias. E estou mortificando o pecado, e estou buscando o Senhor, e eu estou andando na direção de Deus. Ele não vai me abandonar. E mesmo quando eu sou infiel, Ele continua sendo fiel. Porque Deus é fiel e não pode negar a si mesmo. Ele tem um caráter que não muda, meu irmão. Pela fé é você olhar para Jesus e falar assim: Jesus é tudo o que eu preciso e eu vou embora. Porque Ele me chamou. Então o que eu tenho que fazer com a minha tristeza, meu irmão? Coloca naquele que é a rocha inabalável, que não muda, que nunca mudou, o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Coloca a sua vida em Jesus, olha para Ele, meu irmão. Está tudo difícil, olha para Jesus, chora olhando para Ele, descansa em Jesus. Agora, se você está aqui hoje e quer encontrar essa alegria, não encontrou essa alegria, eu te convido, meu irmão, a entregar a sua vida para Jesus. Os nossos pecados nos afastam dele, então nós precisamos de nos arrependermos, falar assim: Jesus, eu sei que sou pecador, mas o Senhor pagou naquela cruz, vem habitar em mim, me mostra que o Senhor é, transforma minha vida, eu quero ser filho de Deus, eu quero entrar nessa realidade, dessa alegria. Gente, porque a morte de Jesus na cruz não foi só para nos tirar do inferno e nos dar um passaporte para o céu. A morte de Jesus na cruz foi para colocar a verdadeira alegria do reino de Deus nas nossas vidas, para que possamos viver uma vida e vida com abundância, e a vida com abundância é uma vida cheia da presença de Deus, meu irmão. O resto é correr contra o vento. Reconheça seu pecado, entregue sua vida para o Senhor. Às vezes você está longe dele, e você precisa nessa manhã, meu irmão, se reconciliar com o Senhor, porque você vai procurar alegria onde for, vai tatear, e não vai encontrar, meu irmão. Porque só em Cristo nós encontramos a verdadeira alegria. É isso que esse pessoal vai declarar aqui nessa manhã, quando eles descerem nessa água que está morninha. Graças a Deus. Espero que continue. Agora, como que você lida com a sua tristeza? Como que você lida com a sua tristeza? Você está tentando substituir a sua tristeza por algo? Você está tentando se dopar para que você não tenha que lidar com ela? Você está tentando usar as suas riquezas, o seu poder, ou ter prazeres, para poder não ter que lidar com a sua tristeza? Meu irmão, esse é o caminho errado. E eu não sou contra nós nos tratarmos psicologicamente, lidarmos com psiquiatria, não estou falando contra isso, mas isso não pode ser um amuleto para que você não encontre a verdadeira alegria que está em Jesus Cristo. É Jesus Cristo em primeiro lugar, psiquiatria em segundo lugar. Jesus Cristo em primeiro lugar, psicólogo em segundo lugar. Jesus Cristo em primeiro lugar, exercício físico em segundo lugar. Mas você tem que olhar para Jesus, meu irmão. Eu preciso te perguntar como está a sua vida de oração. Você passa um dia inteiro sem conversar com Jesus, irmão? Você dá só bom dia, boa tarde, boa noite. E ora antes de comer, porque senão você vai passar mal. Tem gente que acha que se não orar, passa mal. Gente, mesmo sem vontade, busque o Senhor. Cultive um relacionamento devocional com Ele, na palavra. Só assim a verdadeira alegria vai continuar florescendo no meu e no seu coração. E a nossa alma vai ficar controlada, porque a minha fica descontrolada várias vezes. E eu preciso de Jesus. Agora, além disso, para a gente terminar, como igreja, nós somos chamados a carregar os fardos pesados uns dos outros. E tem tristezas que a gente não deveria carregar sozinho. Então eu queria te falar que a ressurreição ela tem um aspecto pessoal, único e intransferível. Mas a ressurreição tem um papel comunitário muito forte. Nós somos o povo da ressurreição. E o povo da ressurreição, ele compartilha as suas dores. O povo da ressurreição, ele ajuda o seu próximo. O povo da ressurreição, nós oramos uns pelos outros. Eu queria te incentivar para compartilhar com alguém, testemunhar como Deus tem transformado a sua tristeza em alegria essa semana. Você vai orar e falar: Deus, eu preciso compartilhar com alguém. Quem está em pequeno grupo, está fácil, né? É só chegar lá e abrir a boca. É ou não é verdade? Meu PG aqui, nós vamos começar por isso. Mas talvez você não esteja num pequeno grupo. Procura alguém para compartilhar. Talvez a vida dessa pessoa vai ser transformada por aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Mas talvez você esteja carregando um fardo pesado demais para você.
Se você estudar Gálatas capítulo 6, você vai ver que existem fardos que só nós temos que lidar com ele, ou seja, tem coisa que o João tem que resolver, é B.O. meu. Mas tem fardos que nós temos que suportar os fardos pesados uns dos outros. Quer pegar a pessoa que está carregando um peso assim, ó, aí você entra debaixo, vamos embora que nós estamos juntos. Eu queria que você levasse consolo, esperança e vida para as pessoas que Deus vai mostrar que estão precisando. E que você tire um tempo do seu precioso tempo para consolar uns aos outros, para levar o poder da ressurreição na vida das pessoas. Porque esse é o maior poder que um ser humano pode experimentar. É o poder do Cristo ressurreto. Amém? Vamos orar. Jesus, obrigado por sua palavra, Senhor. Por sua vida, Deus. Obrigado porque o Senhor transformou a nossa realidade e nós precisamos de Ti. Nós te exaltamos, nós te bendizemos, em nome de Jesus. Amém.